Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é sobre o ingresso da doutora Welma Menezes, magistrada, na cadeira número 15 da Academia Mossoroense de Letras. Vamos falar da sua produção artística, produção da sua escrita, seus livros, enfim, conhecer um pouco da trajetória dessa grande magistrada. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com Dinâmica do Direito, aqui com a grande magistrada, doutora Welma Menezes. Doutora Welma, seja bem-vinda mais uma vez ao Dinâmica do Direito. Olá, é uma satisfação muito grande estar aqui novamente no programa Dinâmica do Direito. Quero saudar todos que estão assistindo, os telespectadores. Estamos aqui para falar sobre arte e literatura. Muito bem. Doutora Welma, assim, é muito conhecida na questão jurídica, uma trajetória na carreira jurídica aqui como magistrada, uma representante aqui da magistratura no Rio Grande do Norte, tendo aqui em Mossoró, sendo um expoente não apenas jurídico, como nós falamos, mas também nas artes e na literatura. Vai ser o programa inteiro aqui conhecendo um pouquinho mais dessa grande magistrada, sua literatura, seus trabalhos. Mas nesse bloco, doutora, eu queria reservar para conhecer um pouquinho da sua vocação, da sua chamada para o direito, primeiramente, e, por conseguinte, na magistratura. Primeiramente, quando eu sou de Fortaleza, então eu fazia Escola Técnica Federal do Ceará, na minha adolescência, fazia Química Industrial e, paralelamente, quando chegou o tempo, eu fiz o vestibular e fiz Ciências de Licenciatura na Universidade Estadual. Como estava tendo muitos concursos na época, e aí eu fui influenciada, assim, por pessoas que já eram da área do direito, por que você não faz concurso e tudo? Aí eu fui abrindo a minha mente para esse lado, né, de tentar concurso. E, paralelamente, eu fiquei estudando para concurso. E passei a gostar da leitura, né, da Constituição, das leis. Passei a gostar muito do direito e me vi ali. Eu digo, é isso aqui que eu quero. Então, eu fui fazer vestibular para Direito e ingressei na Universidade de Fortaleza. E aí, durante o percurso do Direito, eu também comecei a estudar renovadamente, estudando para concurso da área jurídica de nível médio, porque eu ainda estava fazendo a faculdade. Quando foi no 5º semestre, eu passei para a técnica judiciária da Justiça Federal no Ceará. E trabalhei por 5 anos na 6ª Vara Federal, com o doutor juiz federal Francisco Roberto Machado, que hoje ele é desembargador federal no TRF da 5ª Região em Recife. Então, eu trabalhei 5 anos na Justiça Federal. E cada vez mais eu fui vendo, não só pelos estudos da faculdade, mas pela experiência de trabalhar num fórum, numa secretaria judiciária com processo. Também tive a oportunidade de trabalhar no gabinete, alguns meses, substituindo a assistente de gabinete titular. E aí eu fui vendo que realmente era aquilo que eu queria. E eu trabalhava como juiz. Então, eu me espelhei também nele e vi que era aquilo que eu queria. Perfeito. Porque o direito tem muito campo, né? Promotores de justiça, defensoria, a própria advocacia privada, mas eu vi que era aquilo ali que eu queria. Então, eu, trabalhando lá e fazendo a faculdade de Direito, fui estudar para nível superior. E aí, quando eu terminei, fiz o curso de especialização na Unifor, em Direito e Processo Administrativo, e, paralelamente, também ficava estudando para concurso da magistratura, quando, então, passei, em 2004, aqui no Rio Grande do Norte, para juíza. Doutora, assim, eu li um pequeno trecho da sua biografia e me saltou os olhos, me chamou a atenção, porque, para quem não sabe, a Unifor é uma faculdade particular, é uma faculdade, uma instituição privada, ou seja, tem que pagar. É verdade, doutora, que a senhora vendia
bolos para custear a sua faculdade? É verdade, sim. Quando eu estava na faculdade de Direito, né, particular, meus pais são comerciantes e tudo, mas eles, uma família de 5 filhos, né, muita despesa, e eles não tinham aquela condição para realmente pagar a mensalidade no final do mês. E aí eu, juntamente com minha mãe, ela fazendo bolos, salgadinhos, eu a ajudava na produção desses quitutes, né, para vender. Então fornecíamos para os colégios, para a merenda escolar, para as cantinas dos colégios e também nas festas, né? As pessoas encomendavam, mas nós vendíamos salgadinhos por encomenda. E também, quando eu ia para a faculdade, todo dia de manhã eu levava uma compota cheia de salgadinhos e vendia para os meus colegas de turma. Quando dava o intervalo, eu vendia todos os salgadinhos. E aquele dinheirinho que eu apurava todo dia, eu entregava para minha mãe, para ela no final do mês pagar a mensalidade da minha faculdade. Grande exemplo, grande referencial. Tem muitos estudantes que estão nos assistindo, pessoas de casa, que acreditam que muitas vezes o sonho está tão distante, mas com esforço, né, doutora Welma? Com dedicação, os sonhos vão, assim, se tornando realidade. Qual foi Verdade, Inácio, só um instante. Justamente nos períodos iniciais, até o 5º semestre, eu não tinha nenhum trabalho, né? Então, foi isso aí que eu fiz, juntamente com minha mãe. Minha mãe é uma mulher de muita garra, de fibra, acreditando realmente que eu queria, né, que aquela força em Deus e de vencer. Meu pai também. Meu pai é muito temente a Deus, um homem que ora. Sempre foi a força espiritual da nossa casa, da nossa família, o meu pai, né? Então, quando eu consegui passar, aí eu passei a pagar a minha faculdade integralmente e exonerar meus pais desse gasto, né? Entendo. E passei a ajudar em casa também. Entendo. Qual foi a primeira comarca, doutora? A senhora foi, obviamente não veio direto para Mossoró. Mossoró é a terceira entrância. Exatamente. Foi em setembro de 2004. A nossa turma de 60 magistrados tomamos posse em Natal e fizemos o curso de formação, né, inicial para magistrados. Nós entramos como juízes substitutos, passamos 2 meses aproximadamente fazendo o curso e tendo experiências práticas nas comarcas lá. No caso, a minha experiência prática foi no juizado da Zona Norte, lá em Natal, no Fórum Seabra Fagundes, na vara criminal, e também em Parnamirim, uma vara civil. Então, essa foi a minha primeira experiência. E aí, quando o Tribunal de Justiça resolveu lotar, né, cada juiz substituto nas comarcas, depois do curso de formação, eu fui lotada aqui em Mossoró, na vara de execução penal e tóxicos. Porque hoje em dia, essa vara, ela é separada, não é mais os dois. Então, era vara de execução penal e tóxico. Então, eu assumi como juíza substituta. E, a partir daí, também atuei em varas de família, vara da infância, vara do júri, né? Era a primeira criminal, atuei muito no júri. Segunda criminal, passei anos na segunda criminal. Como juíza substituta, passei por comarca de Upanema, Areia Branca, Baraúna. E como titular, depois me titularizei na primeira instância em Governador de Serra Rosado. Depois, na segunda instância, para a comarca de Areia Branca, vara criminal. E depois, aqui, no terceiro juizado especial civil, criminal e da Fazenda Pública de Mossoró. Mas antes, em 2010, era só juizado especial civil. Hoje é civil, criminal e da Fazenda Pública de Mossoró. E estou titular até hoje. Estamos conversando com a doutora Welma, conhecendo um pouquinho da trajetória dela, uma trajetória, um exemplo, um referencial para todos os estudantes e todos que estão cursando universitários. Ela fala um pouquinho da trajetória, desse início, desse sonho que se realizou da magistratura aqui no Rio Grande do Norte. Nos demais blocos vamos falar sobre a produção literária e a veia artística de doutora Welma, que recentemente agora
dia 20 de outubro passado, teria tomado posse da 15ª cadeira da Academia Mossoroense de Letras. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito aqui, com a alegria e o prazer de ter a doutora Welma Menezes, ela que é magistrada aqui na comarca de Mossoró, sendo esse grande expoente no direito aqui, mas também tem uma grande veia artística, ela é escritora, é poetisa, também é cantora e faz parte, doutora, de várias academias aqui na cidade de Mossoró, academias literárias que produzem literatura, produzem cultura. Qual foi a dessas? Nós citamos aqui a AMOL, né, que é a Academia Mossoroense de Letras, mas antes a senhora ingressou em outra, não foi primeiro? Como foi? Foi sim, doutor Nazeu. Quando, em 2015, foi fundada a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, cujo presidente é Dr. Wellington Barreto. E eu tive a oportunidade de entrar como uma das primeiras, realmente, sócias efetivas acadêmicas da ACJUS. Em julho de 2015 foi a instalação oficial da academia. Teve uma solenidade muito linda de posse dos acadêmicos e nessa oportunidade, já que estamos falando em arte, né, em literatura e arte, eu vou citar aqui que foi fundado o Grupo Encanto, ACJUS. Por quê? Porque eu fui convidada para cantar o hino nacional, já que foi verificado pela diretoria da ACJUS o meu currículo, e tinha lá, né, que eu já tinha feito canto coral, balé clássico, escrevia poesias, e aí eu fui convidada para cantar o hino nacional por ocasião da solenidade. E eu aceitei o desafio. Não sabia como ia ser, mas aceitei. Então, tinha um mês de preparação. Aí, eu falando com uma amiga, Selma Salles, e ela é da Igreja Nazareno, né? Ela é evangélica, e ela disse, doutor Welma, eu conheço um maestro que toca na Igreja Nazareno, os músicos lá, eles são muito bons, eu vou lhe apresentar. E aí, na oportunidade, conheci o maestro, combinei com ele, olha, eu quero o hino nacional, o hino de Mossoró, mas numa roupagem vocal de um arranjo de coro, de coral, né? Solista, soprano e coral. Eu quero um tenor, eu quero um contralto, eu quero um baixo, um barítono, todos os naipes de um coral. E aí ele fez os arranjos, Maestro Gideão, que inclusive ele é professor do Conservatório de Música da Alvistela, né, da Escola de Música, e tem um estúdio, né, de musical também. Então aí ele preparou tudo, nós ensaiamos e nossa apresentação foi linda realmente. E toda a solenidade da ACJUS nós apresentávamos, inicialmente com o hino nacional e o hino de Mossoró. Depois o repertório foi crescendo, com músicas italianas, interpretadas por Andrea Bocelli, Sarah Brightman, Pavarotti, Puccini, né? Óperas de Puccini. E assim foi variando, também não só com esse estilo, mas estilos também de Xota, Baiano, de Luiz Gonzaga, Sivuca, Dominguinhos, Flávio José, mas sempre com uma roupagem diferente, com arranjo com 4, 5 vozes, né? E quando dá para introduzir um violino, a gente introduz. Quando dá para introduzir um sax também na música, tem músicas que precisam de um sax, e a gente vai convidando as participações especiais, né? Perfeito. Muito assim, bom. Quem já teve a oportunidade de ouvir o Grupo Encanto, realmente sai maravilhado. Doutor Paulo Fernandes ainda faz parte ainda? Faz parte, sim. Inclusive, nós dois somos acadêmicos da ACJUS e nós fazemos a frente, né, o solo, somos solistas do Grupo Encanto. E nós fazemos muito dueto.
cantamos muito em dueto. E os vocalistas, que são os outros componentes, eles participam, mas eles não são da Sejus, eles são músicos, trabalham com a música mesmo, né, no dia a dia. Posso citar aqui o Gideão, o Marcos Lima, Daniele Melo, tem também o Carlinhos Batera, que é esposo de Dani, que toca na percussão, na bateria, né? Às vezes nós convidamos Nilcinho também, que é um percussionista aqui de Mossoró. E no violino nós temos Jordan também, que participa muito com a gente. Também já participou no violino o doutor André, também que é advogado e é violinista. Vocês são convidados, doutora, assim, para participar de outros eventos ou é só a Sejus mesmo? No início nós começamos só na Sejus. E aí depois fomos sendo convidados para cantar em outras academias, como na AMOL, na AFLAM. A AFLAM também já nos convidou. E aí o leque foi crescendo, né? Nós já cantamos na Câmara Municipal de Mossoró, já cantamos na Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, né? Padre Charles e Padre Sato já fizeram esse honroso convite, já cantamos várias vezes lá. E em diversos lugares, né? Mas sempre o nosso grupo, Encanto, é de apresentação em eventos solenes. Entendo. Paralelamente, doutora, a senhora faz alguma aula de canto ou a senhora foi um dom, foi um talento que a senhora foi desenvolvendo mesmo? Justamente, eu desde a minha adolescência que eu fiz aula de canto coral. Ah, entendo. Primeiro na Escola Técnica Federal do Ceará, com o maestro Poti Fontinelli, um renomado maestro regente de coral. E depois eu também tive uma participação no coral espírita, grupo Encanto, Prece Encanto, aliás, Prece Encanto. E também na Unifor, quando eu fazia direito, eu fiz aula de canto coral com a maestrina Dalva Estela Nogueira Freire. Foi minha professora de canto coral. Posso citar aqui duas músicas lindas que marcaram muito essas aulas que Dalva Estela passou para a gente. Ave Maria, de Jacques Arcadelt, e Conte Partirò, de Francesco Sartori. Então, essas duas músicas eu fiz questão de cantar na minha posse, lá no Teatro Lauro Monte Filho, quando eu tomei posse na AMOL, em que a cadeira 15, a primeira ocupante, foi Dalva Estela Nogueira Freire, e o patrono, o seu genitor, Joaquim Ribeiro Freire. Então, eu fiz questão da gente ensaiar e cantar essa música em homenagem a ela, em memória. Perfeito. A senhora tem uma extensa produção literária, doutora. A senhora me trouxe ali, assim, nos bastidores, diversos livros. Eu queria muito, assim, ter mais tempo para a gente se debruçar em cada um. Mas teve alguns que foram premiados, doutor, até fora do nosso país, né, na Itália. Fala um pouquinho sobre essa oportunidade e esses prêmios, essas menções, os concursos que a senhora participou lá fora. Sim. Nessa minha caminhada literária, eu participei de várias coletâneas, chamadas também de antologias literárias, aqui em Mossoró, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, na Itália e na Suíça, em vários lugares. Então, o que eu posso citar aqui, essa antologia Universo, certo? É da Associazione Internazionale Cultural Mandala, na Itália, né, cuja diretora é Mariana Brasil. Então, eu recebi uma moção de congratulação, uma moção de aplausos pela poesia que eu escrevi aqui nessa antologia, que chama-se O Universo é Deus. Né? Ela se chama Universo, Antologia, e eu escrevi O Universo é Deus. Então, ela foi premiada com essa, no caso, eu fui premiada com essa moção de congratulações nesse festival internacional. E a Humanidade também, uma antologia bilíngue, português e italiano, também da Acima. Eu fui premiada em primeiro lugar nesse concurso internacional, com a poesia que eu fiz, Insofismável Valência. Uma poesia que eu me remeto àquela época da pandemia, estava numa época pandêmica, e a Itália foi a que mais sofreu no início, né?
com as consequências da pandemia. Verdade. Então, essa minha poesia tocou muito aquela região ali. E os jurados, eles me elegeram em primeiro lugar do concurso dessa poesia. Que coisa linda, doutora. Assim, esse aqui eu posso citar, é importante citar, já que falamos da Amol e da maestrina da Alvistela, esse livro Mulheres Extraordinárias 3. É um livro em homenagem a mulheres, grandes personalidades da história do Brasil e do mundo. Cada coautor escreveu sobre uma personalidade. sim. No caso, eu elegi quem? Uma brasileira, Sim. uma nordestina, cearense, mas cidadã moçoroense, Dalvistela Nogueira Freire. Então, tem um capítulo do livro no qual eu falo da história de vida profissional e arte de Dalvistela, nesse livro. Doutora, trazer a senhora aqui e não oportunizar a senhora declamar nenhuma poesia seria um pecado gravíssimo. Nesses poucos minutos, 2, 3 minutos, será que teria alguma palhinha para a senhora nos fornecer de algum trechinho aí? Pode ser até em italiano, para nós nos alegrarmos aqui. Sim. Essa Universo, vou escolher eleger essa aqui, da antologia Universo. Mas eu vou ler em português. Sim, para perfeito. que as pessoas tenham um melhor entendimento, Perfeito. né? Que nem todos dominam a língua italiana. Universo é Deus, em verso e reverso, contempla o universo e a natureza que temos nas mãos, em adágio e admiração. O olhar no horizonte remete-me à infinidade, que me fez perceber o amor e a nossa potestade. O sopro dos ventos me traz o acalanto de uma linda canção que toca o coração. Natureza, Mãe Natureza, és majestosa em tua bondade e a energia dos 4 elementos, fogo, água, terra e ar, revela-me que em tudo tu estás. Energia de Deus emanada, Pai e Mãe do cosmo, nossa origem divina. Que lindo, doutora. Chega até a emocionar. Nos próximos blocos, vamos continuar conhecendo a produção literária do Dr. Welma Menezes. Então, permaneça conosco. Voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, dando prosseguimento à nossa conversa, nosso diálogo aqui com a doutora Welma Menezes. Ela que é magistrada aqui na cidade de Mossoró, um referencial do direito, uma operadora brilhante, e está aqui nos ajudando, aqui nos agraciando com a sua trajetória de vida, sua produção literária, ganhou prêmios até fora do nosso país como poetisa. E eu queria, doutora, nesse terceiro bloco, que a senhora nos ajudasse a entender essa dinâmica, pois o direito, infelizmente, pode ser muito estressante. Nós lidamos com conflitos, lidamos com as partes, muitas vezes, insatisfeitas com o resultado e todos nós precisamos de um escape, uma válvula. E qual a importância, doutora, da arte, da literatura, para a senhora, para a doutora Welma, que sirva estimular outros juristas, outros operadores de direito, seja para o canto, seja para a música, como Vossa Excelência assim o fez tão brilhantemente. Realmente é muito importante assim, que a nossa vida não se resume a uma coisa só. Então, se a gente trabalha, a gente tem nossa vida particular, nossa vida com a nossa família, o lazer, o esporte, a arte. Então, é importante a gente ter outros leques na vida, não se resumir a um, até porque faz parte da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde física, né? Seja ele um esporte, pode ser um esporte, pode ser também uma arte, seja ela a pintura, ou a escultura, ou a música, ou a literatura. Então, isso é bom, isso faz bem para a nossa alma e para o nosso espírito.
porque ali a gente sai daquele cotidiano, daquele dia a dia, que já nos sobrecarrega muito, né? O doutor sabe que é um profissional da área do direito, sabe como é desgastante também, que a gente tem que se dedicar horas e horas e horas à nossa profissão, realmente. Mas é bom a gente ter uma oração, ir para uma igreja, faz parte também. E no meu caso em particular, eu me dedico nas minhas horas vagas, e na hora que eu posso realmente, à literatura, a ensaios do Grupo Encanto. Me dedico a descansar também, né? Que a gente também não vive só em atividade. Eu gosto de tirar aquela sonequinha para me recompor, entendeu? Me dedicar à minha filha, Manuela, que ela tem 6 anos, aos meus pais. Eu sou muito família, entendeu? Aos meus irmãos. E a vida em particular em si, né? E uma praia, uma festinha quando dá certo. Mas, falando em literatura, é isso. Eu gosto de escrever poesia, me faz bem, né? Quando eu estou no meu momento de solitude, né? Você internaliza, você pensa, você tem aquela tranquilidade para você expor a sua arte, você escrever, você produzir. Então, eu gosto muito dessa parte de poesia, né? E também gosto de música. Quando eu vou para os ensaios do coral, que eu volto assim radiante, eu volto assim com uma felicidade tão grande. Eu adoro, gosto muito mesmo de participar dos movimentos das academias, da Sejus, agora MOL. Eu também, em Fortaleza, faço parte da AGEB, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. Sim. Então, nós temos também nossas reuniões, nós temos nossas viagens literárias. Já fui muito ao Rio de Janeiro, também para esses congressos literários da AGEB e da Rede Sem Fronteiras, né? Esse livro aqui, Mulheres Extraordinárias 3, é da Rede Sem Fronteiras do Rio. E eu já participei do volume 1, em que eu falei sobre Maria Bonita. A gente recebe uma lista para escolher, mas eu fui fora da lista. Eu digo, eu quero escrever sobre Maria Bonita. E aí eu escrevi sobre Maria Bonita e elas acharam o máximo, né? As demais coautoras, a produtora, a editora achou muito bom. E no segundo, Mulheres Extraordinárias 2, eu falei sobre Catarina II, a rainha da Rússia. Então, e nesse 3 de Dalva Estela. Então é isso, eu gosto desse mundo literário, o mundo musical, até porque, né, desde a infância, a importância também dos pais conduzirem os filhos, né? Tudo que os filhos escutam, aprendem dos pais. Os pais são espelhos nossos. Então, tudo que a gente vê, a gente vai crescendo, internalizando. No futuro, né? Quando a gente está na idade adulta, a gente pode desenvolver ou não. No meu caso, os meus pais não são músicos, não são da área do direito, mas eles já tinham aquele estilo diferente. Eles gostavam de escutar músicas clássicas, tangos. Eu lembro muito, meu pai tinha muitos discos de vinil, de balalaicas russas, sabe? Músicas bem instrumentais, diferentes, Tchaikovsky, sabe? Mozart. E os amigos dele, quando iam conversar lá em casa, né, eram professores da universidade e tal, e tinha uns também que iam palestrar sobre isso, sobre música. E aí eu mesmo novinha ficava trocando ideia com eles, porque eu escutava também e gostava. Então eu começava a trocar ideia sobre essas músicas clássicas. Mas, muito embora isso, eu sou nordestina de raiz, eu dou valor, eu adoro a nossa cultura nordestina. Eu adoro forró, gosto de um forrozinho, muito bom mesmo. Tanto é que no Grupo Encanto, nós temos shot, baião, forró no nosso repertório, popurris, elaborados de uma forma diferente, né? Voltada para o canto coral e o clássico. Por exemplo, dia 25 do 11 vai ser o aniversário da Sejus no Teatro
de Juiz Rosado, às 8 horas da manhã, 25 de novembro agora. E o Grupo Encanto vai se apresentar. Nós vamos introduzir na apresentação também uma música Besa-me Mútil, que é uma música castelhana, né? Besa-me Mútil, e um pupurri de xota, baião e forró. O repertório é entre vocês, que vocês escolhem, cada um vota, como é que funciona? Tudo assim, eu sou meio que a administradora, é assim que eu fui fundadora, idealizadora do grupo. Então, eu e Dr. Paulo Fernandes, nós escolhemos o repertório e aí eu faço aquela idealização da estrutura do poporri, da ideia de como é que vai ser, e aí eu passo para Gideão, porque aí ele tem um lado técnico, né? Ele é musicista, e aí ele faz o arranjo, mas a ideia, geralmente, as escolhas partem de mim e Dr. Paulo. E aí eu passo para o lado técnico musical, Gideão. Eu entendo. Doutora, nós tivemos, infelizmente, uma tragédia sanitária, que foi a pandemia, né? Milhares de pessoas, milhões de pessoas ao redor do mundo faleceram. Mas nesse período a senhora produziu muita literatura. Para muitos, assim, seria um paradoxo, né? Mas para o artista internaliza aquela dor. Isso. E produz algo belo, algo que conforta, algo que alegra corações. Muitas das suas produções, nesses minutos que ainda nos resta, se a senhora quiser falar um pouquinho sobre esse período, como foi positivo no sentido de produção literária e quiser expor alguma coisa nesse bloco, fique à vontade. Sim, porque nesse período nós ficamos muito no Fique em Casa, né? Então foi uma época de reflexão, de internalização, de oração. E aí nisso eu produzi uma poesia. Tive uma inspiração, produzi uma poesia sobre justamente esse período pandêmico, esse período difícil. E a necessidade que a medicina, né, que os laboratórios encontrassem uma solução, né, que os governos do mundo encontrassem uma solução para nos salvar, para salvar aquele estado de guerra invisível. Então, eu criei a poesia Insofismável Valência, que quer dizer a indiscutível salvação, em que eu falo sobre a urgência disso, dessa solução sanitária de saúde, que foi a vacina. Então, na época que eu fiz a poesia, ainda não tinha sido criada a vacina. E eu falo muito que o tempo urge, que nós precisamos. Tem uma parte da poesia que eu falo que, ao contrário do Brocardo de Praxedes, que é a pressa é inimiga da perfeição. No entanto, eu falo o contrário. Eu digo, mas agora, a pressa, ela não é inimiga da perfeição. Porque nós precisamos, nós queremos. Então, não importa que venha a vacina, mesmo que é imperfeita, mas que salve a maioria das pessoas do nosso mundo. Nós precisamos. E eu vou dar uma leiturinha aqui dessa poesia, que foi a poesia que eu ganhei o primeiro lugar na Itália. Que a Itália foi a que mais sofreu, primeiro com a devastação das consequências da pandemia, do vírus, né, do Covid. Vou fazer a leitura. O tempo não para, e o que há de vir diante de tantas incertezas, da volição circunscrita. Os anseios são cada vez mais anseios, à espera do status quo ante, no desejo que o futuro retorne ao passado, na velocidade da luz, e apague um período estanque, o virtual se torne mais concreto, e o para hoje se torne para ontem, como de volta para o futuro. E o tempo segue na inversão, na imersão do infinito, onde o termo pressa não é mais inimigo da perfeição, porque o tempo urge, para que através do ínfimo, a insofismável valência seja patenteada. E assim, quem sabe, as incertezas não voltem mais. O tempo não para, não para. Muito bem. Doutora Welma,
Menezes, magistrada, mas também grande poetisa e produção de literatura aqui na cidade de Mossoró, faz parte de diversas academias, entre elas a Sejus e a AMOL, que vamos delinear no próximo bloco, doutora, a honra que a senhora recebeu de tomar posse da 15ª cadeira, no caso da Academia Moçoroense de Letras. Então permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, aqui com a doutora Elma, magistrada, aqui do Rio Grande do Norte, da comarca de Mossoró, nos provando que nem apenas do direito vivem os magistrados, mas também ela é poetisa, ela participa de corais aqui como a Sejus, enfim, produz cultura, produz arte aqui na nossa cidade. Doutora Elma, vamos já para as considerações finais. O programa é curto diante da grandeza de Vossa Excelência, da produção e do grande referencial que a senhora é na nossa cidade, como cultura, como operadora do direito. Mas a gente tem que falar um pouquinho sobre e acertar os pontos, os pingos, em relação à posse da senhora, a 15ª cadeira, no caso, a Academia Moçoroense de Letras. Tem essas pessoas aqui, doutora, que o público caso não conhece. O patrono, Joaquim Ribeiro Freire. E a primeira ocupante, Dalva Estela Freire. Fala um pouquinho desses personagens e da honra de ter sido indicada, eleita para a 15ª cadeira. Para mim, é uma felicidade muito grande, porque já que estou nesse ramo literário, então, para mim, participar, ser membro acadêmica da Academia Moçoroense de Letras, uma academia aqui fundada em Mossoró, com 35 anos de existência, né, existência com grandes intelectuais, renomados intelectuais aqui de Mossoró, para mim é uma honra muito grande mesmo. O dia 20 de outubro, para mim, naquele dia que eu tomei posse no Teatro Lauro Monte Filho, foi um momento ímpar de grande felicidade. Eu senti uma felicidade muito grande mesmo. Estar ali, meus amigos, a minha família, né, os membros da academia, das outras academias também que foram prestigiar, algumas personalidades do direito também tiveram essa gentileza, né, de assistir a minha posse. Então, muito prazeroso e em especial ocupar a cadeira 15 como segunda ocupante, em que já foi ocupada pela maestrina Dalva Estela Nogueira Freire, cujo patrono, seu pai, Joaquim Ribeiro Freire, ambos musicistas, regentes. Ele foi regente da banda de música da prefeitura de Mossoró, na época em que era então prefeito Rodolfo Fernandes. Ele era um cearense de Aracati e recebeu o convite para vir ser regente da banda de música aqui de Mossoró. E quando ela tomou posse, Dalva Estela foi sócia fundadora da AMOL. E quando ela tomou posse, o patrono, seu pai. Então, ela prestou elogios ao patrono. Porque cada acadêmico, quando vai tomar posse, tem que prestar elogios ao patrono. E se tiver havido ocupantes na cadeira, tem que falar de todos os ocupantes. Então, na ocasião da minha posse, eu falei de Joaquim Ribeiro Freire e de Dalva Estela Nogueira Freire. E o acadêmico, ele é apresentado por outro acadêmico. Então, no caso, quem me apresentou foi o professor Benedito Vasconcelos Mendes, ex-reitor da UFESA e curador do Museu do Sertão. Então, ele me apresentou, eu agradeço aqui os elogios feitos à minha pessoa, na minha posse, muito grata. E também o acadêmico, quando vai tomar posse, ele tem a obrigação acadêmica de fazer uma plaqueta. É um livretozinho falando sobre a sua vida e a vida do patrono. Então, eu registrei aqui
E eu quero presenteá-lo nesse momento Doutora, com a obrigado. plaqueta de minha autoria. Excelente, eu fico muito feliz e honrado, doutora, pela receber tão grande. No caso, eu vou ler, vou conhecer um pouquinho mais da história aqui da AMOL, né? Como eu falei, são pessoas que não podem morrer na história de Mossoró, que tiveram uma produção na música, se não me engano, o Conservatório de Música, salvo engano, Sim. teve uma participação significativa No caso, de Joaquim. Dalva Estela Nogueira Freire, a Escola de Música da UERN tem o nome de Dalva Estela, Escola de Música Dalva Estela Nogueira Freire. Ela foi professora do Conservatório de Música, né? Foi professora da UERN. Então, ela aqui em Mossoró, apesar de ser cearense, ela veio com 3 anos de idade, juntamente com seu pai. Então, ela fez a vida dela aqui e a vida musical, para depois ela se expandir para Natal, para Fortaleza, né, que ela foi a regente do coral da Unifor, assumiu vários cargos em instituições musicais, né, lá em Fortaleza, cargos diretivos e várias regências em corais, inclusive da Universidade Federal do Ceará, no Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, no Ceará também. Sim, perfeito. E vale registrar que quando eu era criança, eu fiz balé no Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, em Fortaleza, em que ela era professora. Então, receber isso aqui é uma honra, como eu falei, doutor, vai ficar na minha estante, aqui, dentre os livros de direito, esse aqui vai ter um lugarzinho todo especial. Nesse bloco ainda, doutora, se quiser falar de algum projeto que a senhora ainda produzindo arte, produzindo literatura, fica à vontade. Está escrevendo alguma coisa? Pode falar, dar um pequeno spoiler? Sim, posso. Eu estou escrevendo o meu livro solo de poesias. Sim. Então, a minha pretensão é, próximo ano, fazer o lançamento do meu livro solo. Porque até então eu participei de coletâneas, muitas coletâneas, revistas, né? Inclusive a revista Presença, eu sou colunista da revista Presença, de Marilene Paiva. Sou sócia, fundadora, colunista da revista Oba, na Itália. Sim. Né? Já produzi escritos lá também. E aí a minha produção agora será voltada para o meu livro solo no próximo ano. Doutora, eu já conhecia Vossa Excelência como magistrada, a senhora, só a título de explicação, a senhora é um grande referencial aqui na cidade de Mossoró, sem querer deprimir os demais. Obrigada. Mas quando eu jogo lá no PJE e cai lá na terceiro juizado, já me sobe uma alegriazinha no meu coração, porque eu sei que tanto a instrução, como a análise do processo, como a sentença em si vai ser muito bem fundamentada e vai ter uma sensibilidade, uma pitada de humanidade, por que não dizer artística, porque o direito também produz assim uma pacificação que a arte também faz, a arte consola e o direito também da mesma sorte produz isso na sociedade. Sabendo disso, conhecendo um pouquinho mais de Vossa Excelência, eu fico aqui feliz sabendo que as pessoas que estão em casa, seja ainda no ensino médio, optando pelo direito, os que estão fazendo o direito, que nos assistem, percebendo em ti uma grande magistrada que és, sem perder essa humanidade e essa sensibilidade, me traz alegria e regozijo da senhora ter aceitado o convite de voltar ao estúdio e participar dessa dinâmica do direito. Para mim é uma satisfação muito grande, eu agradeço o convite, tá, doutor Nazeu, chamar assim doutor Nazeu, porque és um advogado atuante aqui em Mossoró, um excelente advogado, também que tem uma conduta ética, né? Age sempre com parcimônia e diplomacia perante os outros colegas e perante a justiça, perante os juízes, perante os promotores. Então, a sua conduta, eu vou aqui dar os parabéns por isso, pelo seu trabalho. Nesse caso aqui, doutora, agradeço as menções, agradeço as deferências, mas me sinto devedor. Acho que essa frase
que todo ser humano deve ter. Nós viemos aqui, Excelência, a senhora veio, a senhora tem um propósito. A senhora não está aqui, não estou espiritualizando a coisa, mas todo ser humano tem uma missão aqui na Terra. Tem. E eu me sinto devedor da saúde que Deus me deu, a inteligência, as oportunidades. Eu fico muito feliz pelas deferências, mas eu me sinto pequeno diante da missão que o Senhor me deu, mas agradeço e eu fico aqui, doutora, feliz. A senhora pode agora olhar para o pessoal de casa, olhar para aquela jovenzinha que acha que não tem condição, que o sonho dela é muito difícil, para aquela pessoa que talvez que perdeu alguém na pandemia, que a senhora possa dar uma palavra de ânimo. Então fica aberto às considerações finais, olhe para o pessoal de casa e deixa a inspiração vir. O que eu tenho a dizer é que você jovem, você nunca desista dos seus sonhos. Por mais dificuldade que haja, acredite. E principalmente tenha fé. Tenha fé em Deus. Ore. Porque ao lado do seu esforço, você orando, Deus está vendo tudo. E Deus vai lhe dar vitória, como me deu. Porque não foi fácil. Não foi fácil. Meus pais não tinham essas condições todas. Mas graças a Deus pelo exemplo deles, pelo esforço deles para dar melhor educação para os filhos, melhor exemplo, nós seguimos isso. Então eu segui isso e acreditando sempre no futuro melhor, né? Sempre numa oportunidade melhor e me espelhando em pessoas promissoras, prósperas também. Porque o jovem, a criança precisa do espelho. O bom espelho dos pais, na escola, o professor, pode ser o padre na cidade, um juiz, um promotor. Então, na escola que começa o espelho também, né? Continuando o espelho dos pais. Então, é muito importante, se espelhe em pessoas prósperas, pessoas que têm conduta ética, sigam um bom caminho, um caminho de luz, um caminho reto, que vocês não vão se arrepender. Lutem, lutem e tenham fé, porque como eu já falei aqui da minha vida, eu tive que estudar, eu tive que trabalhar, né? Eu passava finais de semana estudando. Posso citar aqui que quando tinha carnaval, quando tinha, a época eu morava em Fortaleza, quando tinha Fortal, essas micaretas, eu tive que renunciar a tudo isso para ficar estudando, para vencer. Porque eu via que meus pais, eles não tinham essa condição e eu queria recompensá-los. Senão eu não quero mais ver meus pais assim nesse sacrifício. Eu quero compensá-los um dia, para eles terem um conforto melhor. E hoje, graças a Deus, Deus me abençoou e com isso eu reverberei muitas bênçãos a outras pessoas. Então é isso, acreditem, lutem por um futuro melhor, tenham fé. Importante mensagem aqui de doutora Welma. E mais uma vez, doutora, reitero, em nome da TV AD, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado. Quando eu estiver apertando a mão de Vossa Excelência, eu também vou estar saudando todo o seu gabinete ali, Sim. Pessoas brilhantes. Leve meu abraço a todos. E esse foi o programa Dinâmica do Direito dessa semana. Foi um pouco diferente, teve poesia, teve inspiração. O doutor Welma só não cantou hoje, mas eu fico feliz aqui pela todo esse dinamismo que tivemos. Doutora Welma Menezes, magistrada, que assumiu dia 20 de outubro a 15ª cadeira da AMOL, Academia Moçoroense de Letras. Permaneça com os cultos, permaneça com os eventos e que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado.